Bem-vindos a mais um webinar em torno da dinâmica de sistemas, da série de webinars da dinâmica de sistemas. Na descrição deste vídeo eu vou pôr o link para a série de webinars e podem ver os webinars anteriores. Neste webinar vamos já trabalhar com, portanto, no webinar anterior vimos o conceito de função dinâmica, de variável dinâmica, modulação, trabalhámos com como, partindo de dados, podemos construir um modelo dinâmico. Neste webinar vamos ver o conceito de variável de fluxo e de variável de estoque e os diagramas fundamentais da dinâmica de sistemas. Portanto, para vermos estes conceitos, variável de fluxo e de variável de estoque, o primeiro, temos de rever alguns conceitos fundamentais da dinâmica. O primeiro conceito é o conceito de derivada. Portanto, a derivada visa captar em termos quantitativos e em termos de formalização matemática a ordem barra padrão na mudança. E aqui estamos a pensar a mudança em termos de um fluxo contínuo, ou seja, visa-se captar a ordem barra razão no fluxo, e esta ordem é expressável num número, que é a derivada no ponto, e numa regra, que é a derivada de uma função representativa da dinâmica, em que nós obtemos aqui então uma outra função dinâmica, que é a função derivada, que nos dá a derivada para cada momento na nossa cronométrica. Ok. O conceito de derivada foi trabalhado no contexto da dinâmica e da filosofia natural, naquilo que é a base fundamental da física. Principalmente estamos a pensar na raiz em Newton e Leibniz, como a grande matriz para o trabalho depois posterior, todo o trabalho depois ao nível das derivadas, na modulação do movimento e na modulação dinâmica, que depois se expandiu para além do contexto da mecânica e no contexto, generalizando-se em termos matemáticos, para a aplicação quer ao estudo de funções, quer e à otimização, N aplicações das derivadas a esse nível, quer também ao nível da modulação dinâmica em outras áreas para além da mecânica. Ok. Então, o conceito de derivada, olhando para o conceito de derivada, este incorpora uma raiz heraclitiana. Portanto, quando olhamos estamos a tentar formalizar matematicamente uma ordem, a captar e formalizar em termos matemáticos, modelar em termos matemáticos aquilo que é uma ordem barra padrão na mudança. Ora, o conceito de derivada incorpora aqui uma raiz heraclitiana. Olhando para o pré-socrático Heraclito, este conjeturou uma ideia de uma verdade que persiste e subsiste, governando através da mudança permanente de todas as coisas. Estamos a falar de uma ordem, de uma proporção que o Logos expressava e que constituía um padrão explicativo universal. Ora, quando olhamos para uma proporção, portanto, ordem, proporção corresponde também a um rácio, uma divisão, portanto, estamos a falar de ordem, razão, um rácio, e a derivada vamos ver que corresponde de facto a um rácio, portanto a uma divisão entre duas quantidades, mas já vamos lá. Olhando aqui um pouco para Newton, portanto, quando falamos em Newton estamos a falar de uma época em que a ciência ainda não se tinha separado da filosofia. Entretanto separou-se e perdeu bastante com essa separação. E a ciência neste momento vai buscar muito à filosofia, mas há dimensões de avanço científico que são são em grande medida limitado, poderia estar muito mais avançada se houvesse um diálogo mais intenso entre ciência e filosofia. Mas nesta época ainda não havia, quando falamos em Newton, ainda não havia essa separação entre ciência e filosofia. Portanto, quando falamos de Newton, estamos a falar de um filósofo natural. Portanto, era a filosofia natural. E tem aqui mesmo uma secção de Newton em que ele fala, e traduzindo, agora essas quantidades que eu considero como gradualmente, indefinidamente aumentando, falarei ou chamarei de fluentes. Portanto, Newton definia aquilo que nós chamamos de variável dinâmica na sessão anterior, corresponde àquilo que Newton chamava de fluente. Ora, o fluente, então, é aquela variável dinâmica
Portanto, e fluente corresponde, neste caso, portanto, uma variável é uma grandeza variável, estamos a falar de quantidades, de uma quantificação, e corresponde, em termos da mecânica, às posições, por exemplo. E estamos aqui a falar então de quantidades que fluem, flowing quantities, são as quantidades fluentes. E que e Newton diz que irá representá-las pelas letras finais do alfabeto V, X, Y, Z. E ele distingue-as de outras quantidades, nas quais as equações são consideradas como conhecidas e determinadas e que vai representar como as letras iniciais A, B, C. Depois há as velocidades pelas quais cada fluente é aumentado. E tem aqui a raiz do conceito de variável de fluxo e de variável de stock. Portanto, o fluente a ideia é que o fluente vai alimentar como um fluxo algo que vai aumentando ou diminuindo, portanto, corresponderia à nossa variável, o fluente vai aumentando ou diminuindo de acordo com uma variável de fluxo que o alimenta em termos de entrada ou em termos de saída, portanto, em termos de aumento ou diminuição. Aquilo que aumenta ou faz aumentar ou diminuir o fluente é aquilo que Newton chama de fluxão, ou simplesmente velocidades ou celeridades. Ok. Então temos aqui o conceito de variável, a raiz do conceito, depois na dinâmica de sistemas, de variável de fluxo e de variável de stock. A fluxão é o fluxo, que faz aumentar ou diminuir um fluente. Portanto, em termos de valor positivo ou valor negativo. E depois iremos ver exemplos disso quando passarmos propriamente para a dinâmica de sistemas. Mas temos aqui a raiz, portanto, o fluente é a minha posição, a fluxão seria a velocidade. E Newton representa as fluxões pelas letras com pontinho em cima. Portanto, quando se põe um ponto em cima, estamos a falar das velocidades a que Newton chamou de fluxões. Pronto, e esta notação central manteve-se no seio da dinâmica, mesmo no contexto da matemática, não só em aplicações no contexto da mecânica, mas também noutras aplicações já da dinâmica mais gerais, em que se aplica a diferentes sistemas biológicos, económicos, gestão, por aí adiante. Ok, olhando então um bocadinho mais para a derivada, vamos, aquilo que Newton chamou as fluxões, vai corresponder, estas velocidades vão corresponder a derivadas, mas vamos então olhar para o conceito de derivada. Portanto, temos aqui a raiz para o conceito de derivada, e quando olhamos para a derivada, estamos a olhar para o quê? Para quão rápido algo muda. Entra então o conceito de velocidade, e o primeiro número calculável quando se aborda a mudança é um rácio, ou uma razão, ou seja, a velocidade é o rácio da mudança entre dois pontos. Dois momentos no caso da dinâmica. Portanto, então nós temos a nossa variável dinâmica, a que Newton chamou fluente, temos um intervalo de tempo, ΔT, e a questão é qual a variação no intervalo de tempo. Então calculamos o valor da nossa variável dinâmica num dado momento, a ΔT momentos antes. Podíamos também pôr ΔT momentos depois, portanto, T mais ΔT menos YT mais ΔT menos YT, ou YT menos YT menos ΔT, isso tanto faz, portanto é indiferente. Podemos representar de uma forma ou de outra. A ideia é que calculamos, observamos num dado momento e observamos ΔT momentos antes. Portanto, pode ser o ΔT, o intervalo de tempo pode ser 1 minuto, e de minuto a minuto vamos observar o nosso valor da variável dinâmica. Pode ser um segundo, segundo a segundo vamos observando. Mensalmente, por exemplo, ou anualmente, por exemplo, no PIB podemos observar o PIB anual, o Produto Interno Bruto anual, e ver as variações no Produto Interno Bruto. E temos então a variação na nossa variável dinâmica. A velocidade média por intervalo de tempo, basicamente nós fazemos a divisão da variação da nossa variável dinâmica a dividir pelo quê? Portanto, é a variação da nossa variável dinâmica a dividir pela variação no tempo. Ok? Portanto, esta variação a dividir pela variação no tempo. Portanto, temos
o tempo aqui assumido, como vimos na sessão anterior, a partir de um conceito de cronométrica. Ok. Nós vimos, no caso da da sessão anterior, portanto, do webinar anterior, tínhamos visto o caso dos 2 tweets, em que tínhamos a evolução das visualizações de 2 tweets, temos o tempo medido em minutos e temos a nossa taxa de variação para o tweet 1 e para o tweet 2. Ora, isso foi calculado com base, isso pode ser calculado com base nisto, portanto, numa velocidade média, em que calculamos a diferença no número de visualizações a dividir pela diferença em minutos. E aquilo que nós verificávamos é que o rácio era constante no caso do tweet 2 e aumentava exponencialmente no caso do tweet 1. Portanto, tínhamos uma dinâmica exponencial no tweet 1, correspondia à dinâmica viral, e aqui tínhamos uma taxa de variação constante. Portanto, a nossa velocidade média aqui era constante, o rácio seria, então, é um rácio constante ali. Portanto, quando falamos então no cálculo de velocidade média, se nós temos uma variável dinâmica cujo comportamento ao longo do tempo é descrito por uma determinada função dinâmica, ok? Então, para um intervalo de tempo ΔT, podemos calcular a taxa de variação ou a velocidade média na variável dinâmica em função do tempo a partir da função dinâmica. Então, calculamos a variação na nossa variável dinâmica a partir do valor da função num dado momento, menos o valor da função ΔT momentos antes. Ora bem, o que é que nós temos aqui? Portanto, a nossa função dinâmica, como vimos naquilo que foi o webinar anterior, representa aquilo que é uma regra fundamental para a mudança, portanto, na nossa variável dinâmica. E se nós calculamos, então, se essa regra descreve a evolução da nossa variável dinâmica, então uma variação na variável dinâmica pode ser calculada a partir da regra, vendo a diferença entre o valor num dado momento, e esta regra é uma regra que pode ser pensada do ponto de vista computacional. O input é o tempo cronometrizado, portanto estamos a falar de um tempo cronológico, cronometrizado com uma determinada cronométrica que nos permite medir o tempo, por exemplo, podemos minutos, segundos, portanto estamos a falar de uma cronométrica e de um tempo cronológico, avaliado, matematizado do ponto de vista, em termos de uma quantificação logo de uma cronométrica. Isto é um ponto fundamental. E então a nossa regra dinâmica vai tomar como input o tempo e dar-nos como output um valor para a nossa velocidade. E aí nós temos a nossa velocidade média calculada como variação na nossa variável dinâmica a dividir pela variação no nosso intervalo de tempo em que estamos a observar a nossa variável dinâmica, ou neste caso, a avaliar a diferença da nossa função dinâmica. Ok. Havendo aqui uma igualdade em termos da função dinâmica para a variável dinâmica. Claro que na prática, havendo flutuações aleatórias em torno de uma tendência média, esta própria variável dinâmica corresponde a um valor previsto, portanto, e a função dinâmica dá-nos os valores previstos. Isso nós vimos no webinar anterior, quando trabalhámos a lei de Moore e a regressão para a evolução dinâmica da lei de Moore. Ok, portanto, olhando então para a nossa velocidade média, isto pode ser também, é generalizável para uma função geral. Portanto, e isso foi um ponto importante, embora vindo da dinâmica, o conceito a questão da velocidade foi generalizado para uma função geral no seio da matemática. E então nós temos a nossa variável dependente, depende de uma variável independente, que é a nossa variável de input, tomando inputs para diferentes valores de x, nós aplicamos a nossa função e obtemos o valor de y. E nós vimos a interpretação computacional geral de uma função no webinar anterior, portanto não vamos repetir aqui agora toda essa parte. A ideia central é que, enquanto que na dinâmica a nossa função, a variável aqui, o tempo é o nosso input aqui, o input aqui é a variável x. E à mesma nós obtemos aqui um y, aqui é o y depende do tempo, aqui o y depende dos valores de x. Então aqui tomamos também o mesmo conceito para um intervalo de variação na nossa variável de input,
podemos calcular uma taxa de variação na variável dependente, o y, que é a minha variável de output, em função da variável independente, que é a minha variável de input, a partir da função. E calculamos a variação em y, a partir também da regra, e dividimos uma variação em y a dividir pela variação em x. E uma vez mais temos como é que a função se altera com variações na minha variável de input. Como é que a função se altera com variações, como é que ela se comporta com variações na minha variável de input aqui também. Mas a variável de input aqui é o tempo, enquanto que no caso de uma função geral a minha variável de input é aquela que for, portanto é uma grandeza variável que está aqui a ser analisada. Mas temos sempre este rácio. E esse rácio vai ter uma dependência, os valores desse rácio vão ter uma dependência estrutural em relação à regra computacional que me faz corresponder a cada input e um só output. A cada input, e um só output. Isto estamos a falar de funções. Portanto, cada input vai ter de corresponder e um só output. Claro que diferentes inputs podem conduzir ao mesmo output, mas isso já é outra dimensão, portanto, na classificação de funções. Por exemplo, funções 1 para 1, cada input corresponde a um output e a cada output corresponde um input. Ok, mas portanto, e se fosse 1 para 1? 1 para 1. Portanto, cada input dá um output, cada output vai ter um input ali que lhe estava na base, portanto há essa correspondência. Agora podemos ter vários inputs a conduzirem ao mesmo output, então temos esta situação. Agora, para termos aqui uma função, um input tem que conduzir a um e um só output. Mesmo que haja múltiplos inputs a conduzirem ao mesmo output, se nós pegamos no input, aplicamos a regra, vai nos conduzir a um só output. Portanto, o output está determinado a partir do momento em que nós saibamos o input e apliquemos a regra, chegamos ao nosso output correspondente. Portanto, está completamente determinado aqui. E aqui a ideia é que, no caso da dinâmica, estamos a trabalhar com uma dinâmica determinística. Ok. Olhando então para aqui, temos o cálculo da velocidade média para a função. Podemos calcular também uma velocidade média de variação de uma função a partir de como é que a variável output muda, ou a variação na variável output, dividida por uma variação na variável input. Ok. Agora, a questão que se coloca, e é isso que se colocou ao nível da dinâmica, é quão rápido muda a variável em cada instante. Quão rápido muda a variável dinâmica em cada instante. Ou se fôssemos aplicar o conceito, a terminologia de Newton, quão rápido muda o fluente em cada instante. Ok. Quão rápido muda uma posição em cada instante. Ok. Por exemplo. Então, olhando para aqui, temos a resposta a esta questão está na derivada. E utilizando aqui a notação de Newton, temos então o y ponto, que é a nossa fluxão, corresponde então à derivada da nossa função dinâmica, da nossa regra dinâmica. Como é que ela é calculada? É calculada a partir de um limite do nosso rácio de velocidade média. Portanto, temos aqui o rácio, portanto, uma razão, que é calculada a partir da variação, por exemplo, na posição a dividir por uma variação no tempo, e o limite, quando o intervalo de tempo tende para zero, corresponde à no limite deste rácio, com o intervalo de tempo a tender para zero, corresponde à nossa derivada. Então temos aqui, explicitando aqui a relação com a variação em y é calculada a partir da nossa regra dinâmica, da nossa função dinâmica, e temos mesmo ao limite, e temos aqui depois uma outra representação, que tem um d de ft a dividir por d de t, que é a mesma coisa que dy a dividir por dt. Ora, o que é este d? D corresponde à notação, a uma notação que vem do pensamento de Leibniz, outro filósofo, que também trabalhou a filosofia natural, e trabalhou a dinâmica tal como Newton. Leibniz pensou em termos do conceito de infinitesimal, ou do infinitamente pequeno, e a ideia é a derivada corresponde a uma variação infinitesimal aqui na minha função,
ou seja, uma variação infinitesimal na posição, a minha função dá-me a posição, e daí o D, reparem, já não temos delta, temos D. Delta é uma variação finita, dy é uma variação infinitesimal, uma variação infinitesimal em y a dividir por uma variação infinitesimal no tempo. Ora, temos um rácio entre infinitesimais. Esse é o conceito de derivada que vem da linha de pensamento leibniziana. Agora, nós, portanto, temos aqui então duas dimensões, a questão do limite e a questão do rácio de infinitesimais. E isso é fundamental para a dinâmica de sistemas. Mas importa perceber um pouco melhor estas dimensões. Ok. Isto também vale para as funções, portanto, com rápido muda a função no ponto, temos a derivada também é calculada a partir do limite e também temos um rácio de infinitesimais. Uma variação infinitesimal na minha variável de output a dividir por uma variação infinitesimal na minha variável de input. A ideia é a mesma. Ok. Então, para percebermos isto, estamos a falar aqui da velocidade instantânea. Ou seja, já não é uma velocidade média, é uma velocidade instantânea. É quão rápido muda a variável dinâmica em cada instante. Ok. Então, é importante percebermos o conceito de instante. Instante vem do latim instans, particípio presente de insto, are, erguer-se, e desloca no sentido de iminência e de insistência. O instante é no contínuo, e este contínuo é fundamental, portanto, e vamos ver, portanto, o instante é no contínuo a percepção do negativo com a operacionalidade limite, e aqui temos o limite, matricialmente conectável com dinâmicas cognitivas de imediatez. É este instante que está a tentar ser modelado do ponto de vista formalizado e trabalhado do ponto de vista matemático por aquilo que foi a filosofia natural. Foi este instante que se procurou trabalhar no seio da filosofia natural e matematizá-lo. E esse foi o grande esforço que vem de Newton, que vem de Leibniz e que vem de todos os filósofos naturais que trabalharam e matemáticos que trabalharam na dinâmica e que depois serviu de base depois para a física, que a física, essencialmente a física era filosofia natural. Portanto, a evolução da física tem esta raiz na filosofia natural, na filosofia, portanto. Ora bem, então vamos ver aqui a questão da continuidade da dinâmica. A continuidade, portanto, em primeiro lugar vamos ver o conceito de contínuo e o que é o contínuo aqui no contexto da dinâmica. A continuidade da dinâmica é formalmente trabalhada a partir da continuidade da função. Ou seja, termos uma dinâmica contínua implica termos que a função do tempo tem de ser contínua. Ou seja, não dá saltos. Essencialmente temos uma linha sem interrupções. Temos uma linha sem interrupções e suave. Claro que depois, por exemplo, em dinâmicas aleatórias a todas as escalas, como é o caso das dinâmicas dos modelos dos chamados processos estocásticos ou processos aleatórios, e Mandelbrot, o pai da geometria fractal, trabalhou isso em força. Temos também linhas contínuas, mas elas não são suaves, ou seja, são a todas as escalas, elas têm irregularidades a todas as escalas. No fundo, elas dão saltos a todas as escalas, mas essa irregularidade a todas as escalas já conduz a outro tipo de abordagem, mas também pode ser trabalhado, no caso dos processos estocásticos, uma generalização do cálculo diferencial, do cálculo integral. No entanto, isso tem de ser trabalhado a partir de uma outra, tem de haver uma adaptação aí, devido à irregularidade da trajetória. Agora, olhando aqui para a questão da continuidade da dinâmica, aqui a questão central é que a continuidade da dinâmica é formalmente trabalhada a partir da continuidade de uma função, de um conceito de função contínua. E neste caso, uma função y igual a f de x é contínua no ponto x0, portanto, a minha regra dinâmica,
a minha função, enquanto regra de atribuição a cada input um output, aqui não estou a falar da dinâmica, estou a falar em termos gerais, portanto, se fosse dinâmica, especificamente, basta substituir aqui o x por t e estamos no contexto da dinâmica. Mas neste caso, uma função y é igual a f de x, é contínua no ponto x0, quando está definida numa vizinhança desse ponto. Portanto, temos aqui uma base que depois remete para a topologia também. E para a continuidade dos números reais, porque os números reais é como terem aqui um contínuo de valores. E está definida aqui um contínuo do ponto de vista topológico. Ok. Quando nós olhamos então para aqui, é contínua no ponto, neste caso uma função y igual a f de x é contínua no ponto x0, quando está definida numa vizinhança desse ponto, e se o limite, quando Δx tende para zero, ou seja, quando uma variação na minha variável input tende para zero, o limite da variação na variável output, quando uma variação na variável input tende para zero, tem de ser igual a zero. Isto quando é avaliada no ponto x0. Isso, claro que e tem aqui a fórmula. Agora, geral, para o conceito. Claro que no contexto da dinâmica isso implica o quê? Que o limite, quando ΔT tende para zero, se a dinâmica for contínua ao longo do tempo, ou seja, isto vale para qualquer ponto, portanto, para qualquer momento do tempo, e reparem aqui a questão do ponto, portanto, do ponto de vista geométrico, temos o instante que corresponde a um ponto numa linha reta do tempo, representando o tempo por uma linha reta contínua, cada ponto dessa reta corresponde a uma formalização de um momento no tempo. Ok, então olhando para aqui, nós temos, se a função for contínua, se a dinâmica, portanto, a evolução da minha variável dinâmica for contínua ao longo do tempo, então o limite quando ΔT tende para zero, portanto, quando a variação no tempo tende para zero, da variação na minha variável dinâmica tem de ser igual a zero. Então temos aqui uma questão. Mas isto, se olharmos para a derivada, reparem, para uma função, para uma continuidade, o que é que acontece aqui? O ΔY estaria a ter, quando o Δx tende para zero, este também estaria a tender para zero, portanto tínhamos 0 sobre 0. Isto era uma questão que se coloca, portanto, do ponto de vista, como é que nós resolvemos isto? Já vamos ver como é que esta questão se resolve. Mas a ideia central é que, embora numa função contínua, numa dinâmica contínua, o limite quando Δx tende para zero do ΔY, embora o ΔY tenha de tender para zero, ou seja, a variação na minha posição tenha de tender para zero quando aqui no tempo, a variação na minha posição tende para zero, tem de tender para zero quando o ΔT tende para zero, quando a variação no tempo tende para zero, a variação na posição tem de tender para zero para ser contínua, de acordo com o conceito que tem aqui. Há aqui e quando falamos ΔT tender para zero, este está a tender para zero, embora cada um deles individualmente tenda para zero, quando o limite ΔT tende para zero, no limite da variação temporal tendendo para zero, o ΔT tende para zero e o ΔY também tem de tender para zero, portanto, para ser contínua. Há aqui uma questão. O rácio não vai tender para zero. Vai tender para um número que corresponde à razão da mudança, que tem que ver com a nossa velocidade. Ok. Mas para isso acontecer, então, o que é que estamos aqui então no ponto fundamental? Portanto, já sabemos a questão da continuidade, a definição da continuidade, então temos de pensar em termos da questão do instante e do rácio associado à velocidade instantânea. Portanto, quando falamos na transição de uma velocidade média para aquilo que é a derivada, estamos a transitar de uma velocidade média calculada em termos de diferenças de um rácio de diferenças entre dois momentos no tempo para a nossa variável dinâmica e para o tempo, portanto, para a nossa cronométrica, estamos a falar de um rácio entre esses dois momentos,
Quando falamos de derivadas, estamos a falar da velocidade, isso era a velocidade média, portanto, quando falamos de derivadas, estamos a falar de uma velocidade instantânea, e que corresponde, aqui segundo Leibniz, a um rácio de infinitesimais. Reparem, não é um rácio de 0 sobre 0, é um rácio de infinitesimais. A questão é o que é o infinitesimal e o que é o instante. Portanto, aqui a questão central é, se falamos de uma velocidade instantânea, que é isso que é a derivada, a velocidade instantânea, já passamos da velocidade média para a velocidade instantânea, que nos dá quão rápido muda a variável dinâmica em cada instante, então temos de definir o conceito de instante. Instante vem do latim instans, particípio presente de insto are, e portanto já nós vimos. E o instante tem o contínuo, mas tem aqui o limite, e esta, a questão o que estamos a falar da percepção do negativo com a operacionalidade do limite, e é matricialmente conectável com dinâmicas de imediatez. Então vamos ver o instante, recuperando essa questão do instante, o conceito de instante, vamos ver aqui como é que ele está a ser formalizado por estes filósofos naturais, por aquilo que foi a filosofia natural e que depois continuou em termos de formalização na matemática, na física, mas que tem esta raiz filosófica. Olhando para aqui, temos então o instante é formalizado matematicamente na dinâmica em termos de uma convergência para zero, de uma diferença cronológica na nossa cronometria, ou seja, ΔT a tender para zero. E esta convergência é assumida indutivamente enquanto limite. Cá temos aqui o limite. No entanto, ainda Leibniz, o instante é postulado em termos de infinitesimal. É o tal rácio de infinitesimais. Mas o infinitesimal escapa à ordem dos números reais, no sentido em que o infinitesimal é inferior a qualquer número real. O diferencial de Leibniz permite, em termos pragmáticos, trabalhar com o instante no contexto da linguagem formal da matemática, pensando em termos de uma variação infinitesimal no tempo cronometrizado. Ou seja, na notação de Leibniz, a razão, o rácio, é tomada entre infinitesimais. Uma divisão de um infinitesimal, uma variação infinitesimal na posição, a dividir por uma variação infinitesimal no tempo. E, de certo modo, resolve esta questão do 0 sobre 0. No entanto, o limite, é interessante, se pensarmos em termos do limite, vemos que, embora cada uma delas individualmente tenda para zero, quando nós convergimos para quando há esta aproximação ao instante, ou seja, esta convergência para zero na nossa cronométrica, e que também dá uma convergência para zero para a nossa variável dinâmica, assumindo uma dinâmica contínua, embora isso aconteça individualmente para o ΔT e para o ΔY, tendem ambos para zero, assumindo essa continuidade do movimento, o rácio não vai tender para zero. Vamos ver porquê. Reparem, portanto, essa é a grande questão, e daí que isso permite, é o facto do rácio não tender para zero que permite também este postular de infinitesimais de Leibniz, permite isso, considerando que o rácio dos dois infinitesimais vai dar um número real, finito, portanto, assumindo que essa continuidade e que a derivada está definida no ponto, portanto temos, em cada momento do tempo temos uma derivada bem definida, então esse rácio vai dar um número, uma razão para a mudança naquele momento, naquele ponto t. Ora, então temos esta questão, mas isso tem de ser trabalhado, para percebermos isso temos de trabalhar a partir do limite. Portanto, é a questão do limite finito para a derivada. A existência de um limite finito é trabalhada a partir de um sentido de convergência do rácio, sendo fundamental a operacionalidade deste limite finito, logo numérico, quantificável, para o qual, tendo o rácio da velocidade média, quando o tempo, ou no caso de funções, a variação da variável independente, ou variável input, tende para zero. Ok. Então vamos ver. E isto corresponde à derivada. Agora, do ponto de vista geométrico, portanto, do ponto de vista numérico, temos um rácio finito. Do ponto de vista geométrico, temos uma expressão geométrica. A expressão geométrica da derivada pode ser trabalhada a partir de uma tangente. Neste caso, o valor da derivada de uma função avaliada no ponto x corresponde ao declive da tangente à curva de f de x nesse ponto.
portanto temos o declive, a derivada enquanto um declive de uma tangente, portanto, e podemos trabalhar a partir da questão da tangente, a derivada, e pensar do ponto de vista geométrico. E tem isso em livros de matemática que introduzem a derivada a partir dessa intuição geométrica da tangente. Agora, aqui a questão da continuidade, quando olhamos para a questão do limite, o conceito de continuidade é fundamental, ou seja, o limite existe no sentido de uma convergência progressiva do rácio da velocidade média para um ponto numérico, à medida que o intervalo de tempo converge para uma diferença cronológica infinitesimal. Portanto, vamos ter um rácio de infinitesimais e o tempo vai tendendo o tempo para zero, vai haver, vai tudo corresponder a um rácio de 2 infinitesimais. Essa é a ideia central de Leibniz. Então vamos ver, mas vamos olhar do ponto de vista do limite. Portanto, quando nós olhamos para a questão do limite, por exemplo, considere-se uma função, por exemplo, yt é igual a t ao quadrado. Ok, temos esta função. É contínua. E reparem, o que é que acontece? Isto é a função dinâmica, portanto, o y ao longo do tempo, a nossa dinâmica ao longo do tempo, é igual a t ao quadrado, portanto, ao quadrado do tempo. Portanto, a cada momento, cada instante da nossa, quando nós vamos passando a nossa cronométrica, um minuto, qual é o valor da minha variável dinâmica ao fim de um minuto? É t ao quadrado, portanto, estamos a trabalhar com t ao quadrado, yt é igual a t ao quadrado. Ok, então, trabalhando aqui, limite, quando ΔT tende para zero, quando a diferença na minha cronométrica tende para zero, ΔY, portanto, o limite da minha variação na variável dinâmica, quando o ΔT tende para zero, é igual ao limite do quê? Limite desta diferença de posições, desta diferença de valores da variável dinâmica. Ora bem, e temos aqui limite ΔT tende para zero do quê? De YT menos YT menos ΔT. Portanto, é o valor de Y no momento T, menos o valor de Y no momento T menos ΔT. Substituindo, temos YT é T ao quadrado. Y avaliado no momento T menos ΔT, vou ter de substituir este valor geral da coordenada T, porquê? Por T menos ΔT elevado ao quadrado. Ora, isto é igual a limite de ΔT tende para zero, de t ao quadrado, portanto, expandindo este quadrado, ficamos com, e tendo em atenção que temos aqui o menos atrás, ficamos com t ao quadrado menos t ao quadrado mais 2t ΔT mais ΔT ao quadrado. Ora bem, este t ao quadrado corta com este t ao quadrado, ficamos com o limite de ΔT tende para zero de 2t ΔT mais ΔT ao quadrado. Ora, calculando este limite, o limite da soma é a soma dos limites, calculando o limite, ficamos com 2t ao multiplicar por, quando ΔT tende para zero, ficamos com 2t vezes zero, portanto aqui fica zero. E aqui também fica zero, portanto 0 mais 0 igual a zero, ok, temos o limite aqui é igual a zero. Ok, portanto até aqui tudo bem, portanto temos aquela questão, o limite de ΔY, quando ΔT tende para zero, o limite do ΔY é igual a zero, portanto o limite da variação na minha variável dinâmica, quando a variação na cronométrica tende para zero, vai ser igual a zero. Claro que o limite de ΔT, quando ΔT tende para zero, o limite da variação na cronométrica, quando a variação na cronométrica tende para zero, também vai ser igual a zero. No entanto, o que levaria a pensar que este rácio seria 0 sobre 0. E isso não conseguimos fazer esse cálculo, portanto 0 sobre 0 temos aqui um problema. No entanto, não é bem assim, o limite do rácio da velocidade média não vai tender para zero. E tem aqui o cálculo. Porquê é que é assim? Reparem, tem que ver com a variação na nossa variável, tem que ver com a estrutura da própria função. Se nós nós já vimos que a variação na variável y era igual a 2t ΔT mais ΔT ao quadrado. Tínhamos visto isso no diapositivo anterior,
portanto 2t ΔT mais ΔT ao quadrado. Tudo a dividir por ΔT. Ora, podemos separar esta soma, esta soma que está aqui a dividir por ΔT numa soma de duas frações, portanto temos 2t ΔT a dividir por ΔT mais ΔT ao quadrado a dividir por ΔT. Ora, cortando, portanto fazendo estes quocientes, o que é que nós temos? Temos limite quando ΔT tende para zero, este cortou com aquele, portanto ficamos com 2t aqui, e o que depende aqui de ΔT é o segundo. Portanto, calculando este limite, ficamos com 2t. E realmente é a derivada de t ao quadrado, é 2t. E então aqui temos a razão porque é que o limite do rácio da velocidade, que é calculado aqui, o rácio que corresponde à velocidade média, quando o ΔT tende para zero, vai tender para um valor quantificável aqui. E, por exemplo, quando o yt é igual a 2t, ora, calculando aqui o limite, também vamos obter, portanto, fazendo yt menos ΔT, ora, yt é 2t, conforme a nossa regra dinâmica, menos, e agora, yt menos ΔT, substituindo a nossa variável do tempo por t menos ΔT, porque é o momento, ΔT momentos antes, é a nossa observação aqui, para o y, fica 2t menos 2, abre parênteses, t menos ΔT, fecha parênteses, portanto é o valor de y ΔT momentos antes que temos aqui. Ora, então, menos por mais dá menos, fica 2t menos 2t, e aqui menos por menos dá mais, fica mais 2t ΔT, portanto, menos por mais dá menos, estou a multiplicar a propriedade distributiva, que fica menos 2t, e ali fica mais 2t ΔT. Ora, estes dois cortam, então fica 2 ΔT a dividir por ΔT. Ora, o rácio aqui vai dar um número que é fixo, independente do comportamento de ΔT quando tende para zero, portanto vamos ter sempre este número fixo. Então o limite do rácio, da variável, o limite do rácio para a velocidade média vai ser igual a 2 com ΔT a tender para zero. Portanto, temos aqui, no pensamento, quando olhamos para os limites, nunca saímos dos números reais. Claro que isto, do ponto de vista leibniziano, corresponde a quê? Ao rácio de dois infinitesimais, dy sobre dt, uma variação infinitesimal em y a dividir por uma variação infinitesimal no tempo é igual a 2. Essa era a ideia. Tinha um rácio, o rácio é sempre um número real. Embora tenha estes infinitesimais, o rácio entre os infinitesimais vai dar aqui um número real. E aqui também dá números reais. Agora, esses números reais vão mudando com o tempo. Porquê? Porque temos a variável tempo aqui metida. 2t. Vão mudando ao nível da nossa cronológica, cronometrizada em termos do tempo. Ok. Considerando então este conceito de derivada, é fundamental. As derivadas, quando olhamos para a dinâmica de sistemas, temos dois grandes tipos de variáveis dinâmicas. As variáveis de fluxo, que determinam as derivadas, e as variáveis de estoque, que correspondem ao conceito de integral, ou seja, é aquilo que acumula, aquilo que agrega, e isso é calculado a partir do integral, que portanto inverte o processo de derivação. Vamos olhar para aqui um pouco. Vamos ver primeiro um caso. O primeiro caso, isto é mais fácil de introduzir a partir de casos. Começamos com o caso de um crescimento linear. E é uma dinâmica de velocidade constante, basicamente. Então prevê-se que os recebimentos decorrentes das atividades operacionais de uma empresa cresçam a uma velocidade média de 3.000 euros dia. Portanto, o tempo, a variável tempo, está a ser avaliada em dias. Ok. Essa é a unidade de medida do tempo, ou seja, da nossa cronométrica neste problema. E este ritmo de crescimento médio, portanto, prevê-se que esta velocidade média, portanto, é o valor previsto para os nossos recebimentos das atividades operacionais, prevê-se que este ritmo de crescimento médio se mantenha inalterado nos próximos anos. Ok, pronto. E estamos a tentar prever a evolução diária dos cash flows e para os próximos anos. Agora a questão é como modelar a evolução dos recebimentos das atividades operacionais
assumindo que o valor inicial dos recebimentos das atividades operacionais é 1.500.000 euros. Claro, quando aqui estamos a falar a evolução dos recebimentos, estamos a modelar aquilo que é um valor previsto, ou seja, um valor médio desses recebimentos, que, a partir de uma velocidade média de 3.000 euros dia. É natural que os valores flutuem em torno desta média, essa é a ideia central. Portanto, é uma previsão, é aquilo que são os recebimentos esperados para as atividades operacionais. O valor inicial é conhecido, 1.500.000 euros. Foi isso que a empresa recebeu. Ok. Então vamos ver. Variável de estoque e variável de fluxo. A variável de estoque corresponde à nossa variável dinâmica, que são os recebimentos das variáveis operacionais. É aquilo que se chama uma variável de estoque ou variável de nível. Não confundir com estoque no sentido da gestão de estoques. Portanto, o conceito aqui de variável de estoque é um conceito geral, não corresponde a estoques no sentido contabilístico do termo, corresponde a um conceito matemático de variável que acumula, que vem, é simplesmente uma adaptação que foi feita no seio da dinâmica de sistemas da terminologia de Newton, e é para aí que estou a ir aqui, que é quando ele diz fluente é aumentado pelo seu movimento gerador. Então aqui estamos a falar de uma variável de uma agregação, e daí que vem o nome de stock. Eu considero gradualmente e indefinidamente aumentando, são variáveis que aumentam ou diminuem como se fossem estoques, portanto daí se chamem variáveis de nível ou variáveis de estoque. É um nome geral para um determinado tipo de variáveis dinâmicas. As fluxões correspondem já às velocidades, portanto, quando se fala em a variável, então, a dinâmica de sistemas essencialmente adaptou a terminologia newtoniana, portanto, a fluxão é a velocidade e a variável de fluxo corresponde à fluxão. A variável de stock corresponde ao fluente. Foi essencialmente uma adaptação, foi somente uma adaptação daquilo que foi a terminologia de Newton. Portanto, temos aqui a variável de fluxo, que é o quê? Que é a velocidade com que muda o quê? Os recebimentos das atividades operacionais. E está 3.000 euros dia. Reparem, a derivada euros dia, portanto, neste caso é variável dinâmica, é a unidade em que está avaliada os recebimentos das atividades operacionais, neste caso euros, a dividir porquê? Quando nós olhamos para aqui, para o rácio de infinitesimais, seguindo a abordagem leibniziana, temos o rácio de uma variável, do infinitesimal para uma variável avaliada em euros, a dividir por uma variável tempo, para uma variação infinitesimal numa variável tempo que está avaliada em que unidade? Dias. Logo, aqui temos euros dia. O rácio é euros a dividir por dia. Ok, então temos aqui a nossa variável de fluxo, a fluxão no sentido newtoniano, ou variável de fluxo no contexto de dinâmica de sistemas, corresponde a estes 3.000 euros dia. A variável de estoque, ou seja, que acumula, o que é que está a acumular? Portanto, a ideia do estoque é como se fosse um recipiente de variável de estoque. Não significa que seja estoque do ponto de vista contabilístico, não confundir as duas coisas, portanto, já tínhamos dito, mas, portanto, importa frisar isso muito bem. A nossa variável que acumula, o nosso fluente, ou no contexto da terminologia da dinâmica de sistemas, variável de estoque, está a acumular um fluxo de entrada aqui. Temos aqui um fluxo de entrada e é como termos um recipiente que vai acumulando de acordo com aquilo que é o fluxo de entrada. Neste caso, o fluxo de entrada é os nossos 3.000 euros dias de recebimento que estão a fazer aumentar o quê? Os nossos recebimentos das atividades operacionais. A questão é qual a equação para os nossos recebimentos das atividades operacionais? Ora, para respondermos a isto, qual a função do tempo cuja derivada é 3.000? Essa é a resposta a que nós temos de chegar para termos a função para RT. Portanto, nós temos de responder esta questão, qual a função do tempo cuja derivada é 3.000? Ora, nós sabemos, calculando as derivadas, portanto, a questão é,
olhando para isto, qual das seguintes equações, são todas as equações dinâmicas, que resolve o problema da modulação do modelo que estamos a construir. Temos 3000t. Ora, a derivada dava 3000. 3000t de mais 100, a derivada aqui também dá 3000. 3000t menos 5, a derivada aqui também dá 3000. 3000t mais 1.500.000, a derivada aqui também dá 3000. Em qualquer um destes casos, a derivada dá 3000. Portanto, é compatível com este diagrama de rede dinâmica. E reparem, a variável de fluxo é representada por esta seta gorda de entrada e a variável de estoque é representada por um quadradinho. Ok. Isso também é assim nos softwares de dinâmica de sistemas, depois iremos ver. Ok, então, o que é que nós temos? Portanto, qualquer uma destas resolve o meu... é compatível com esta dinâmica aqui. Portanto, com este diagrama. Agora, a questão que se coloca é qual é que resolve o meu problema do ponto de vista de modulação. Reparem, em termos gerais, qualquer função do seguinte género, 3000t mais uma constante, me resolve, é compatível, aliás, não me resolve o problema de modulação, mas é compatível com este diagrama. Qualquer uma, que seja 3000t mais uma constante, é compatível com aquilo. Porquê? Porque se nós calcularmos a derivada, temos a derivada de 3000t mais a constante, podemos separar as derivadas. Aqui estou a usar a notação linha para as derivadas, que é usada, por exemplo, no secundário e em matemática do secundário e mesmo em ensino superior, em termos gerais, a notação linha é uma notação que é muito comum em termos de utilização para as derivadas. Então nós separamos a derivada da soma é a soma das derivadas, temos a derivada de 3000t mais a derivada de c. Ora bem, a derivada de c vai ser igual a 0. Daqui sobra o quê? Portanto, a derivada de 3000t é 3000. Ok. Qualquer um destes, como c é uma constante, qualquer função com esta estrutura é compatível com este diagrama. A questão é qual delas é que me resolve o meu problema de modulação. Ou seja, o meu problema de modulação qual é? É prever a evolução, é ter uma evolução prevista para os recebimentos das atividades operacionais. Ora, qualquer função do tipo RT igual a 3000t mais C é uma solução para a rede dinâmica, mas a questão é a que é que corresponde o valor de C. Então temos de ver qual é que deve ser o valor desta constante, porque se temos diferentes possíveis, é uma constante arbitrária, qualquer valor para ela é compatível com é uma solução para aquela rede dinâmica. A questão que se coloca é qual é que deve ser o valor daquela constante. Ora, quando t é igual a 0, o que é que nós temos? Os recebimentos no momento 0, para esta função dinâmica geral, 3000t mais c, o que é que nós obtemos? Obtemos 3000 vezes, substituímos t por 0, 3000 vezes 0 mais c é igual a 0 mais c, que é igual a c. Ora, então, C é igual àquilo que se chama a minha condição inicial, ou seja, o valor inicial da minha variável dinâmica. Logo, C, neste caso, portanto, corresponde ao valor inicial, e eu sei que o valor inicial era de 1.500.000 euros. Ou, se o valor inicial é de 1.500.000 euros, ou seja, o valor da minha variável dinâmica no momento zero, no momento inicial da modulação, é 1.500.000 euros, eu posso, então, e se C é o valor inicial, então eu posso substituir C por 1.500.000 euros e tenho RT é igual a 3000t mais 1.500.000 euros. Ok, já tenho a previsão da evolução dos recebimentos ao longo do tempo, que me dá um modelo de crescimento linear. Portanto, os recebimentos crescem linearmente com o tempo. Ora, isto que nós fizemos aqui foi a resolução de uma equação diferencial. A equação diferencial é esta que está aqui. Nós encontramos uma solução para esta condição inicial, e a solução geral é esta, e depois encontramos o valor de C tendo em atenção qual é a minha condição inicial, ou seja, qual é o valor inicial para a minha variável dinâmica. E isso tem de ser conhecido, esse valor inicial. Ok. Tendo em atenção a isso, portanto, o cálculo de soluções para equações diferenciais pressupõe o trabalho daquilo que se chama um integral.
aliás, este é o integral, é aquilo que se chama um integral indefinido, e vamos ver como é que ele é calculado e como é que nós calculamos aqui uma solução para uma equação diferencial. Ora bem, para isto vamos então introduzir o conceito de integral. O integral corresponde a uma ideia de soma, portanto, o integral indefinido fornece como resultado uma família de funções ditas primitivas, ou seja, primitiva ou antiderivada, é o inverso, no fundo, é a operação inversa do cálculo da derivada. Estas funções primitivas têm todas a mesma derivada, ou seja, se calcularmos a derivada dessa função, obtemos a mesma derivada. A escolha da constante depende do problema em questão, nomeadamente depende do valor, depende das minhas condições iniciais. Ok. Então vamos, ou seja, o valor das minhas variáveis no início, no momento inicial. Isto no caso de um problema dinâmico. Agora, olhando para o conceito geral de integral, o que é que nós temos? O integral, basicamente, estamos a trabalhar com integrais indefinidos. O integral é igual a, tenho aqui o quê? Tenho o integral da função derivada, f' de w, vezes uma variação infinitesimal em w. Se calcularmos este integral, vamos obter o quê? Uma função primitiva. Então nós temos aqui a função, as setas não estão bem, portanto a seta para a função derivada, portanto temos aqui a função derivada, temos ali a diferencial, dw, temos a multiplicação da função derivada em cada momento, para cada valor de w, vezes a diferencial em w. O integral disto dá-me, para já, dá-me uma função primitiva, em que, o que é que eu tenho aqui? A derivada desta função vai dar está aqui, portanto, a derivada disto que está aqui à frente está ali posicionado. Portanto, a solução para isto é uma função cuja derivada é esta, que está aqui, f' de w. Ora bem, porque é que é assim? Portanto, se nós calcularmos, portanto, estamos aqui a definir o f' de w, f é a derivada disto, do f de w. Ao adicionarmos esta constante arbitrária, é uma constante geral, ao adicionarmos esta constante, o que é que acontece? A derivada de uma soma é a soma das derivadas, a derivada da constante dá zero. Ficamos só com o f' de w, portanto bate certo. Ok? Este é o conceito integral. Então, por exemplo, considerando aqui alguns exemplos, se nós tivermos uma constante vezes uma diferencial em x, a integral disto dá o quê? Kx mais c. Porquê é que dá kx mais c? Porque, se repararem, a derivada de kx é o quê? É k, é uma constante. A derivada de uma constante vezes x, a derivada disso em ordem x é igual a uma constante. Ora, a derivada da soma é igual à soma das derivadas. Então, tenho aqui a derivada de kx mais a derivada da constante. A derivada da constante se calcularmos esta derivada, a derivada diz que está aqui à frente. A derivada da constante é zero. A derivada de kx fica k, ora temos aqui a derivada desta função que está aqui à frente. Portanto, isto é uma família de funções, porque a constante é arbitrária, depois a constante tem de ser determinada em função do problema, como vimos. Portanto, a derivada, então, temos aqui exatamente esta estrutura da função primitiva e temos aqui aquilo que se chama o integral indefinido. O que é que acontece? Temos aqui o f', está aqui. O que é a derivada disto que está aqui à frente, está aqui. E realmente a derivada disto que está aqui à frente, está aqui posicionada. A derivada de kx mais c é k, está aqui. Ok, olhando um bocadinho, portanto, olhando para estes resultados, vamos continuar aqui com mais alguns casos. Quais os integrais 0dw, 1dw, que é o integral de dw, kdw, portanto, kdw, em termos gerais, ou kdx, kdw, tanto faz, portanto, isto é uma variável geral. Kdw ou kdx, já vimos que é kw ou kx mais c. Integral de 1dw, ou integral de uma diferencial, vai ser w mais c, confirmemos. Portanto, se calcularmos a derivada aqui, ficamos com a derivada da soma, é a soma das derivadas. Então,
a derivada de W dá 1, a derivada de C dá 0, porque é uma constante geral, então calculando a derivada disto fica 1. É exatamente aquilo que nós temos aqui, 1 integral de 1 dw, portanto temos de ter aqui a derivada da função que está à frente. Aqui nesta zona, em integral de 1 dw, temos de ter a derivada daquilo que está à frente, que é w mais c. Portanto, no lado esquerdo, no integral, temos de ter integral de 1 dw é igual a w mais c, portanto, e calculando a derivada de w mais c, obtemos ali 1. E no outro caso, olhando para integral de 0 dw, ora, qual é o resultado cuja derivada dá 0? É uma constante. Portanto, aqui temos como resultado, se quisermos, 0 mais c, ou portanto c é o resultado do integral de 0 dw. O integral de 0 dw é c, é uma constante. Derivada da constante dá 0. Portanto, no integral temos de ter lá 0 dw, bate certo. Integral de 1 dw é w mais c, se calcularmos a derivada obtemos 1 e corresponde à função que está aqui a multiplicar pelo dw, à função derivada que está a multiplicar por dw, portanto temos essa base central de integral de f' de w dw é igual a fw mais c, então a derivada de fw mais c corresponde ao f' de w que eu tenho ali a multiplicar pelo diferencial no cálculo do integral. Ok. Então vamos resolver, há uma forma de resolver, uma outra forma de resolver este problema, o problema da previsão dos recebimentos. Resolvendo uma equação diferencial, basicamente o que é que nós temos? Temos R ponto, ou seja, a nossa velocidade instantânea, é igual ao dr, a uma variação infinitesimal nos recebimentos das atividades operacionais a dividir por uma variação infinitesimal no tempo. Isso é igual a 3000. Podemos passar o dt para o outro lado a multiplicar. Portanto, temos este rácio de duas diferenciais, podemos passar o dt para o outro lado a multiplicar. Fica dr é igual a 3000 dt. Ora bem, fazendo então a integral de dr, ficamos com igual à integral de 3000 dt. Ora, já sabemos que a integral de uma variável, dw, é igual a w mais c. Então, a integral de dr, vamos ter r mais uma constante arbitrária. Vamos designá-la por c1. Temos também o integral de 3000 dt, temos a regra geral que se aplica é o integral de k dw é igual a kw mais c. Neste caso, não é w, porque a minha variável, o nome da minha variável é t, que é o tempo. Portanto, a diferencial está a ser calculada não em relação a um dw, mas a um dt. Logo, tenho aqui, o k aqui é 3000, portanto, o integral de 3000 dt fica 3000t, e tenho de acrescentar, tal como ali na fórmula geral, mais uma constante, tenho de acrescentar aqui uma constante, outra constante, portanto, tem 3000t mais c2. Ora, passando o c1 para o outro lado, fica r é igual a 3000 mais C2 menos C1. Definindo uma constante, a constante geral como C2 menos C1, fica R ao longo do tempo é igual a 3000T mais C. Ora, aqui uma questão, o C2 e o C1 não estão determinados aqui pelo valor inicial da minha variável, da minha variável dinâmica. É a diferença entre C2 e C1 que está determinada, ou seja, é o C. O C vai corresponder aos recebimentos das atividades operacionais no momento zero. O C, a minha constante, que é a diferença entre aquelas duas constantes, C2 e C1, é que vai corresponder aos recebimentos das atividades operacionais no momento zero. Portanto, o C2 e o C1 não estão determinados, estão determinados até à sua diferença. Só a sua diferença é que está determinada, C2 menos C1. O C2 e o C1, desde que deem, por exemplo, no nosso caso dava 1.500.000, desde que dê 1.500.000, qualquer valor de C2 e de C1 serve. Basta que distem um do outro 1.500.000. Nesse caso, há aqui uma questão, nós podemos resolver isto de outra forma.
não precisamos de estar a pôr as constantes intermédias, acrescentamos, dado que essas constantes intermédias não vão estar, só vão estar determinadas a partir, é só a constante final é que fica determinada pelas condições iniciais, o resto são constantes arbitrárias, só ficam determinadas naquela expressão que vai me dar a minha constante final. Então eu posso acrescentar a constante do ponto de vista de um certo, formalmente vai dar o mesmo resultado, em termos pragmáticos nós podemos acrescentar uma constante final no fim da nossa equação diferencial, e então temos, em vez de estarmos a manter aquela contabilização de constantes parciais, C1, C2, acrescentamos simplesmente no fim a nossa constante final. É um método que é aplicado muitas vezes, mesmo em livros de física, tem esse atalho. É um atalho, basicamente, do ponto de vista matemático, formalmente, o correto do ponto de vista formal é fazer assim. Em termos pragmáticos, podemos fazer assim, ou seja, acrescentar a constante no fim, porque é essa que é determinada pela condição inicial. Ambos estão corretos do ponto de vista do resultado final, de chegarem ao resultado final para a resolução da minha equação diferencial, que é isso que interessa. Portanto, então o que é que eu faço? Passo o dt para o outro lado a multiplicar, faço o integral dr, integral de 3000 dt, o dr passa aqui a r, o integral dr passa aqui a r, e então fica ali com 3000t mais uma constante final. Ok. Vamos então agora à generalização. Se nós olharmos para um dy dt, portanto, temos a nossa equação diferencial. Então, o rácio de diferenciais, uma variação infinitesimal em y, a dividir por uma variação infinitesimal no tempo, é igual a uma função dinâmica. Ok? Ou seja, vai-me dar valores finitos. E o dy, então, posso passar o dt para o outro lado, a multiplicar. Fica dy é igual a f de t dt. Depois faço o integral. O integral em dy é igual ao integral de ft dt. Então, depois eu passo daí para o último passo, que é y ao longo do tempo, é igual a uma outra função, f de t, mais uma constante final arbitrária. Arbitrária, entre aspas, porque ela é determinada pelo quê? Ela é uma constante dependente, na verdade. Arbitrárias são estas, parciais realmente, porque esta final é até um certo ponto, ela é determinada pelo quê? Pelas condições iniciais, ou seja, pelo valor de y no momento inicial, no momento zero. Ok. Então vamos fazer assim, calculemos, então, o f de t é o quê? A derivada do f de t vai dar f' de t, que tem de ser igual a quê? Tem de ser igual à minha função derivada, portanto, ao f de t, que é, ou seja, o f' de t tem de ser igual ao rácio do dy dt. Portanto, aquele rácio dy dt. Ok, este é o rácio de infinitesimais, avaliado no momento t. Portanto, esse é o ponto. Portanto, e vamos ter uma evolução, podemos ter uma evolução ao longo do tempo desta derivada. Ok? Portanto, na verdade, nós podemos escrever aqui derivada de dy, uma variação infinitesimal de y no momento t, em relação ao momento t. Portanto, dyt a dividir por dt, podemos trabalhar nestes termos. Portanto, é um f, é uma função aqui também do tempo. Portanto, temos a função derivada, basicamente. A regra 1 é que quando temos uma velocidade constante, então, como é que isto fica? A velocidade constante, se o rácio de diferenciais é igual a uma constante, então eu posso passar para o outro lado a minha diferencial, fica integral de dy é igual a integral de k dt, e a equação final, a equação dinâmica final é yt igual a kt mais y0. Ou seja, resolvendo a constante em termos daquilo que é o valor da minha condição inicial, basicamente o resultado final vai ser este, kt mais y0, ou seja, mais o valor inicial da minha variável dinâmica. Agora vamos para o caso 2 dos cash flows, assumindo que se prevê que os recebimentos decorrentes das atividades operacionais cresçam a uma velocidade de 3.000 euros dia e que os pagamentos cresçam a uma velocidade de 2.000 euros dia. Qual a evolução prevista para o cash flow das atividades operacionais? Assumindo que os recebimentos no momento inicial
foram iguais a 1.500.000 e que os pagamentos foram iguais a 700.000. Ora, modelar a evolução prevista para o cash flow das atividades operacionais, esse é o nosso problema, sabendo que o cash flow é igual aos recebimentos das atividades operacionais menos os pagamentos das atividades operacionais. Então temos aqui duas variáveis críticas em termos de gestão, os recebimentos das atividades operacionais e os pagamentos das atividades operacionais, sendo o CFAO, ou seja, o cash flow das nossas atividades operacionais, igual aos recebimentos das atividades operacionais menos os pagamentos das atividades operacionais. Então temos três variáveis dinâmicas: recebimentos, pagamentos e cash flow, que é igual aos recebimentos menos os pagamentos. Ora, nós sabemos como é que crescem os recebimentos, crescem a uma velocidade de 3.000 euros dia, que era aquilo que nós tínhamos há bocado, portanto, para o nosso problema inicial, e os pagamentos também crescem a uma velocidade de 2.000 euros dia, a velocidade média, portanto, aqui. Velocidade média, não velocidade média no sentido daquela velocidade média do delta y sobre delta t. Em média, cresce a uma velocidade instantânea. Portanto, essa é a ideia aqui. É o valor previsto para a velocidade instantânea. Portanto, essa é a ideia central. Portanto, não confundir aí o conceito. Então, nós temos duas variáveis de fluxo, as nossas velocidades, a variável de fluxo para os recebimentos e a variável de fluxo para os pagamentos. E a variável de fluxo para os recebimentos vai ser 3.000, vai ser igual a uma constante, velocidade constante 3.000. A variável de fluxo para os pagamentos também vai dar aqui uma velocidade constante, mas 2.000. As equações para estas duas variáveis é R ponto, é 3.000, portanto velocidade para os recebimentos 3.000, velocidade para os pagamentos 2.000. Temos então a nossa rede dinâmica. Com as três variáveis, portanto, temos duas variáveis de stock, recebimentos e pagamentos. Temos uma variável dinâmica e temos aqui dois tipos de setas. Temos as setas de fluxo, que entram para as variáveis de stock, neste caso 3.000 e 2.000, para os recebimentos e pagamentos. E depois temos duas variáveis de influência que nos vão dar para o quê? Para os cash flows das atividades operacionais, neste caso o CFT, que tem como equação dinâmica o quê? Os recebimentos menos os pagamentos. Então, para determinarmos o valor, a equação dinâmica para os cash flows, o que é que nós temos de calcular? A equação dinâmica para os recebimentos e a equação dinâmica para os pagamentos. E temos esta rede dinâmica. Então, a resolução do problema para a rede dinâmica dá-nos basicamente a resolução de dois movimentos, duas dinâmicas de velocidade constante, uma para os recebimentos e outra para os pagamentos. Aplicando a equação geral para um movimento com velocidade constante, o que é que nós temos? Recebimentos vai ser 3.000 t mais os recebimentos iniciais, e os pagamentos vão dar 2.000 t, porque a velocidade é de 2.000, mais os pagamentos iniciais. Ora bem, dado que os recebimentos iniciais é de 1.500.000 euros e os pagamentos iniciais é de 700.000 euros, temos RT, portanto, os recebimentos ao longo do tempo, os recebimentos previstos 3.000 t mais 1.500.000, os pagamentos ao longo do tempo 2.000 t mais 700.000. Ora, fazendo a diferença, fica 3.000 t mais 1.500.000, menos os pagamentos, ou seja, 2.000 t mais 700.000. Ora, fazendo esta diferença entre os dois, vou ficar com 1.000 t mais 800.000. Ok. E tenho aqui a equação para os cash flows. Portanto, já está tudo determinado, então aqui todas as equações estão determinadas. Cash flows ao longo do tempo é igual a RT menos PT, ou seja, recebimentos menos pagamentos, que dá 1.000 t mais 800.000. Reparem, os cash flows iniciais eram 800.000, os cash flows das atividades operacionais inicial era de 800.000, que é 1.500.000 menos 700.000. E temos aqui a rede dinâmica completa para o nosso problema. E está tudo modelado. Recebimentos, pagamentos e cash flows ao longo do tempo com aquelas variáveis de fluxo. Estas setas mais finas são as setas de influência, ou seja, são setas de input. Portanto, os cash flows recebem como inputs o quê? Os recebimentos e os pagamentos. Neste caso, segundo uma regra dinâmica em termos computacionais de recebimentos menos pagamentos. Ok. Há outra forma de resolver o problema. Isto, se nós quiséssemos modelar em simultâneo recebimentos, pagamentos e cash flows, esta era a rede dinâmica. Mas e se nós quiséssemos modelar somente os cash flows? Então a rede dinâmica seria recebimentos, fluxo de entrada,
pagamentos, fluxo de saída. E temos uma única variável de stock, que são os cash flows, em que temos fluxo de entrada, 3.000, fluxo de saída, 2.000. Ora, então, como é que é a derivada dos nossos cash flows ao longo do tempo? Basicamente seria o fluxo de entrada, 3.000, menos o fluxo de saída, 2.000. Portanto, quando temos uma seta deste género a entrar e outra a sair, a que entra está a fazer subir o nosso fluxo, a nossa variável de stock. Este fluxo de entrada está a fazer subir o nosso stock, portanto, fluxo que vai alimentar positivamente o nosso stock, é um fluxo de entrada que está a subir. O fluxo de saída está a fazer descer a nossa variável de stock. Portanto, temos uma entrada, entra 3.000, sai 2.000 do ponto de vista de fluxo. Portanto, e isso faz, e há aqui o nosso stock vai ser aumentado, a nossa variável de stock, portanto, ou de nível, a nossa, também pode ser chamada a nossa variável de nível, está a subir segundo um fluxo de 3.000, mas está aqui um fluxo de 2.000 a fazer descer. Portanto, a nossa derivada para a variável de stock, a derivada dos cash flows é obtida como? Então, é uma variação infinitesimal nos cash flows a dividir por uma variação infinitesimal no tempo é igual a 3.000 menos 2.000, que dá 1.000. Ora, então, este rácio dá 1.000. Então, passando o dt para o outro lado e calculando o integral, resolvendo o problema, temos outra vez um movimento com velocidade constante, portanto, que em termos líquidos, neste caso é de 1.000, então ficamos com 1.000t mais os cash flows iniciais. Reparem, tínhamos ali 1.000t também no outro problema. Os cash flows iniciais são quais? Ora, eu sei que os recebimentos iniciais eram de 1.500.000 e os pagamentos eram de 700.000, então fazendo a diferença fico com 800.000, então o cash flow ao longo do tempo, 1.000t mais 800.000. Exatamente o mesmo resultado, simplesmente aqui foi resolvido só para mantermos como registro os cash flows, enquanto que ali o problema era diferente, queríamos modelar recebimentos, pagamentos e cash flows. Aqui só quisemos modelar os cash flows. E essa é a diferença. Agora, relativamente a um último ponto, a aceleração. A aceleração também parte do conceito de velocidade. Neste caso é de velocidade instantânea. Portanto, a primeira, se eu considero uma variável dinâmica, a primeira derivada é a velocidade. A segunda derivada dá-me a aceleração. Mas o que é a segunda derivada? É a derivada da derivada. Ou seja, é quão rápido a velocidade está a mudar no instante. Portanto, a ideia é a velocidade instantânea da velocidade. Portanto, o conceito de velocidade instantânea e continua a aplicar-se aqui. A aceleração é, por exemplo, num movimento com aceleração constante, o que é que nós temos? Temos como a aceleração é a velocidade da velocidade, então a aceleração está a alimentar aqui, temos aqui a aceleração como uma variável de fluxo que me alimenta que variável de stock? A velocidade. Que, por seu turno, a velocidade em relação a esta variável y, portanto. E esta variável, então a velocidade aparece aqui como stock e ali como fluxo a alimentar a variável y. Isto é um movimento de aceleração constante. Então, se eu tenho a aceleração, e aqui estou a assumir como positiva, se fosse negativa, tinha ali como fluxo de saída, portanto, a seta de saída. Aqui estou a assumir um K positivo, portanto, como exemplo. É um exemplo de aceleração constante. A aceleração, temos sempre esta dinâmica em cadeia, em que a velocidade aparece, quando temos aceleração, a velocidade aparece simultaneamente como stock e como fluxo, se quisermos modelar a partir da aceleração. Ok, então o que é que nós temos aqui? A segunda derivada de y é igual a uma constante, aceleração constante. Mas a segunda derivada, basicamente, o que é que é? Uma variação infinitesimal em y a dividir por uma variação infinitesimal no tempo é igual a uma constante. Passando a diferencial no tempo por outro lado e calculando os integrais, obtemos a velocidade em y igual a kt mais c. Isto resolvendo a equação diferencial. Daquele modo mais pragmático em que acrescentamos a constante final que depende da condição inicial, no final da resolução da equação diferencial. E se calcularmos a derivada desta condição, desta dinâmica para y, para a velocidade,
Portanto, a velocidade de y é igual a kt mais c. Se calcularmos esta derivada, vamos obter exatamente a aceleração k, constante, porque a derivada de kt mais c, a derivada desta soma é a soma das derivadas, fica a derivada da constante é zero, portanto desaparece, fica a derivada de kt, que é k, e bate certo. Ok. Olhando para, então, a constante vai ser a velocidade inicial, a velocidade no momento zero. Neste caso, portanto, aqui já temos a condição inicial para as velocidades, quando temos a aceleração. E então temos uma equação dinâmica para a própria velocidade, que foi calculada como uma variável de Stokes. Do ponto de vista newtoniano, isto é interessante, porque a fluxão para a variável y é um fluente, é ela própria um fluente em relação ao quê? À aceleração. A aceleração é a fluxão para o fluente velocidade. E a velocidade é a fluxão para o fluente posição, por exemplo. Portanto, a aceleração é a fluxão para um fluente velocidade. E a velocidade, por seu turno, é a fluxão para um fluente posição. Portanto, temos esta cadeia. Do ponto de vista da dinâmica de sistemas, a variável fluxo, aceleração, vai acumular ali para uma variável de Stokes, velocidade, que por seu turno é uma variável de fluxo para uma outra variável de Stokes, que é a posição. A velocidade é uma variável de fluxo para a posição, variável de Stokes. Ok. Então temos aqui a dinâmica para a velocidade. Ora, é só substituir, já temos aqui. Aceleração, velocidade é igual a kt mais a velocidade inicial, que aqui funciona como uma constante, portanto, reparem, isso é um valor conhecido, tem de ser conhecido para eu resolver, para eu conseguir prever a evolução da velocidade, eu tenho de saber qual é a velocidade inicial, condição inicial para a velocidade, y.0, que vai ser um número. Ora bem, já tenho essa equação geral para a velocidade, então agora vou ter de resolver para a posição, e é a resolução da equação final para a posição para o y. Então tenho y ponto é igual a kt mais a velocidade inicial, portanto a velocidade é igual a kt, k constante, vezes t, mais a velocidade inicial. Mas a velocidade, y ponto, é igual a um rácio de 2 infinitesimais, uma variação infinitesimal em y, a dividir por uma variação infinitesimal no tempo. Passo o dt para o outro lado. Ok? Ou seja, a diferencial no tempo para o outro lado. Fico com uma variação infinitesimal em y é igual a quê? É igual a kt mais y ponto zero, no momento zero, portanto, tenho aquela equação para a velocidade, portanto, a variação infinitesimal em y é igual àquilo, essa componente ali, portanto, kt mais a velocidade inicial, vezes tudo isto a multiplicar por quê? Por uma variação infinitesimal no tempo. Calculando o integral, temos os integrais e calculando tudo o que é que nós obtemos. Aplicando, portanto, podemos separar os dois integrais, integral da soma é igual à soma dos integrais, e calculando tudo e indo por aquela via mais pragmática, acrescentamos a constante final à direita, no final de tudo, que é a constante que vai depender do valor inicial, e então temos C igual a Y0. Ok, C é igual ao valor à posição inicial. Esta é a constante final que vai depender da posição inicial. É claro que podemos pôr aqui as constantes parciais todas, mas no fim a única que vai estar determinada é essa constante inicial. As outras vão contribuir com uma fórmula aqui para uma constante final, e esta constante final que vai estar determinada pela posição inicial. Portanto, o resto vamos esquecer, porque vamos trabalhar no fim com o quê? Com a nossa posição inicial. Então ficamos com a variável, com a equação dinâmica. O que é que acontece? Aqui temos, no caso do integral em relação à velocidade inicial, vai passar a estar multiplicada pelo tempo, para a nossa posição, e o k e aquilo que é a componente de velocidade que é igual a k vezes t, essa componente vai contribuir com um termo quadrático, portanto fica k vezes t ao quadrado sobre 2, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a posição inicial. Ora, se calcularmos a primeira derivada disto, obtemos a velocidade. Vamos ver como. Calculando a derivada, a posição inicial, a derivada da posição inicial é nula. E a derivada de kt ao quadrado sobre 2 fica como? Fica k vezes 2t sobre 2. O 2 corta com o 2, fica kt. Ok.
mais a derivada daquela parte da velocidade inicial vezes o tempo. Ao calcularmos essa derivada, fica a velocidade inicial. Então ficamos com kt mais y.0. Calculando a derivada do yt, bate certo com a velocidade inicial. Portanto, as contas estão bem feitas e temos aqui a resolução da equação final para o movimento. Então temos um movimento final com aceleração constante. Aqui estamos a assumir a constante positiva. Porquê? Porque temos a seta do fluxo a entrar. Se a constante fosse negativa, tínhamos a seta do fluxo a sair. Portanto, aí era a aceleração negativa. Ok, então temos esta rede em cadeia. Isto determina, portanto, esta parte dos conceitos fundamentais de variáveis de fluxo, variáveis de stock, e demos o exemplo para velocidade constante e aceleração constante. De seguida vamos continuar com exemplos já de modelação de mais problemas. Portanto, demos aqui a modelação de um primeiro problema, que era um problema de cash flows, de modelação dos cash flows previstos, neste caso os cash flows das atividades operacionais, a previsão dos cash flows das atividades operacionais. Portanto, no próximo webinar já iremos trabalhar com mais modelos e depois vamos implementar mesmo em software, neste caso no software Vencim, que é um dos grandes softwares da dinâmica de sistemas. Mas isso será noutros webinars futuros em que já mostramos já a modelação na prática. Introduzimos então os conceitos fundamentais, terminando então esta sessão.